Tá filmando já? Só no tampar aí, ó. Tá. Pode dar o zoom aí também. Olha no meio. Camões. A todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Gálatas 6,16 fala sobre regra. Tem um texto em Efésios também. Nós, porém, não nos gloriaremos nesta sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que esteve até vós. 2 Coríntios 10,13. Estende até vós. A voz entra aí. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Outro texto. E tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10,15. Outro texto. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. A Bíblia, como cano sagrado, é nossa norma ou regra de fé e prática. Diz-nos dos livros da Bíblia que são canônicos, para diferenciar os dois apócrifos, como acabei de falar. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado aos livros da Bíblia por Orígenes, 185 a 254 DC ou AD, Anno Domini. Tá vendo? Já falou em Orígenes, que foi um dos pais da igreja. A gente tinha os pais da igreja primitiva, pais da igreja latina, e história da igreja vocês vão ver sobre Orígenes, sobre Atanásio, Eusébio, não é isso? Sobre vários, se eu não me engano, Eusébio foi o pai da história da igreja, né? Se eu não me falha a memória, teve muitos outros pais da igreja, né? Pessoas que até foram, como Policarpo, Irineu, que foram ali discípulos ali contemporâneos, quase contemporâneos de João, né? Foram ali em anos subsequentes ali de João ali e foram preservando a sã doutrina, como eu disse para vocês. Vocês são aqui, né, preservadores ou preservadoras da sã doutrina, né? Interessante que eu já joguei essa palavra no YouTube, no Google. Tem poucas concorrências dessa palavra. Essa palavra não é muito usada na web. Ela não é muito usada. Eu já descobri isso, né? Você tem como saber se essa palavra tem concorrência para essa palavra, né? Quando você lança um vídeo, alguma coisa, quantas vezes aparece? Tem pouquíssimas procuras por essa palavra. Preservador da sã doutrina é algo que ninguém fala hoje. O que é preservar? Manter o que já existe, a doutrina. Qual doutrina? O que significa doutrina? Ensino. Ensino de quem? Da Bíblia, da palavra de Deus, né? Dos dogmas da Bíblia. Esse canão, ele significava 1 metro, é isso, mais ou menos? É uma vara, né? Como se fosse um metro, uma vara reta de medir, como você vê ali. Esse canão. Ezequiel, já li até sobre Apocalipse, falando que quando, explicando também que tem isso em Apocalipse, quando se ia destruir, se ia construir alguma coisa, se usava, se media, né? Tinha essa mania de se medir, para quando você ia destruir alguma coisa, quando ia construir, sempre tinha essa vara que media como se fosse 1 metro, uma trena, como se fosse alguma coisa, né? Ela servia para pautar alguma coisa, para, entendeu? Deixar aquilo ali de acordo, não é? Moldar, digamos assim, né? Quando você vai construir alguma coisa, você tem que medir aquilo ali, medir uma cadeira, alguma coisa, fazer a medição com o metro para aquilo ali sair correto, né? Ou como se fosse bater um nível do azulejo, né? Para estar tudo certinho ali, serve para medir. Então era mais ou menos isso que era essa vara aqui, né? Vara reta de medir. Origem de 185 a 254. Você vê que o apóstolo João morreu ali em torno de 90 a 95 DC, né, que ele foi contemporâneo de Jesus, é claro. João, o Apocalipse, e os sucessores, né? Eu falei Policarpo, Irineu, Inácio. E aqui tem a origem, aqui foi no ano 185. Se ele foi ali, depois viveu aí mais ou menos aí uns 90 a 100 anos depois da morte de João, o apóstolo do Senhor, né? João do Apocalipse. Como ele foi contemporâneo de Cristo, a data do livro, né, da morte dele é datada de 95, 90, 95, 97, né, como se sabe ao certo, porque ele não viveu muito, né? Naquela época já não se vivia tanto assim, né? Então data aí de 90 a 95, aí, o ano da morte dele aí. Porque ele foi contemporâneo, que escreveu João, né, irmão de Jesus, não é isso?
o apóstolo amado, né, que escreveu ali o Apocalipse. Na época patriarcal, a revelação divina era transmitida escrita e oralmente. A escrita já era conhecida na Palestina séculos antes de Moisés. A arqueologia tem provado isto. Inclusive tem encontrado inúmeras inscrições, placas, sinhetes e documentos antediluvianos, né? Que até prova que o ser humano já sabia escrever, né, documentos ali antes do dilúvio. Eu já li sobre isso. O homem já sabia escrever. O cânon do Antigo Testamento, com os termos como o temos atualmente, ficou completo desde o tempo de Esdras, após 445 a.C. Entre os judeus, tem ele 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24, 44. Pode até abrir aí, por favor. Quem tiver boa vontade, Lucas 24, 44. Leis, profetas escritos. A divisão dos livros cânon hebraico é diferente da nossa. Consiste em 24 livros em vez dos nossos 24. Isto porque são considerados um só livro. Cada grupo, 2 seguintes. Os 2 de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas, os 2 de Reis e Neemias, os 12 profetas menores e os demais livros do Antigo Testamento, tudo aí são 19. O restante é tudo em um grupo de 1, formando 24. A disposição à ordem dos livros do cânon hebraico é também diferente da nossa, dando-nos a seguinte essa disposição dentro da tríplice divisão do cânon, já mencionada a lei dos profetas escritos, né? Que é a lei, que é a Torá, Nebim e Ketuvim, né? Lei, profetas escritos, né? Aqui tem a lei, que são 5 livros: Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, profetas, aqui as divisões que a gente até falou sobre isso. E na Bíblia até católica, né, Esdras e Neemias é considerado Esdras 1 e 2. O conteúdo é o mesmo, com exceção de alguns acréscimos a livros. A de Daniel, se não me engano, também acho que também de Esdras também tem acréscimo também, mas o nosso conteúdo que nós temos, eles também têm, com a exceção de 7 livros apócrifos e mais 4 acréscimos a livros. Livros mesmo apócrifos são 7. Outros foram abolidos, né? A ortodoxa, católica ortodoxa grega tem 7, mais uns 4 ou 5 aí que foi abolido no Concílio de Trento, mas a igreja oriental ou ortodoxa grega teimou em persistir com esses livros que até a igreja católica romana aboliu. A igreja ortodoxa grega, que é outra linha, fora do Papa, tem livros a mais ainda. Eles têm 7 mais 4. O conteúdo que nós temos, eles também têm. Porém, a divisão é diferente, Esdras 1 e Esdras 2, porque o Antigo, em ordem cronológica, o Antigo Testamento fechou e encerrou com quem? Com Esdras e Neemias. Leu ao povo, interpretou o sentido das escrituras, aquela coisa toda, e explicou o sentido das coisas que o povo tinha perdido, né? A sua identidade, o seu idioma, etc, etc, etc. E fechou ali o Antigo Testamento com Esdras 1 e 2. E se eu não me engano, ali o judeu é em Crônicas também, né? Que fecha, se eu não me engano, ele fecha no Antigo Testamento da linha judaica lá, em Crônicas. Então, o conteúdo dos 66 livros é o mesmo, né, na Bíblia católica. Aqui tem as divisões, aqui, os 8 livros, né, os profetas. Né? Aqui tem Josué, Juízes, Samuel, outras divisões. Últimos profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, os 12 profetas menores. Nós já falamos sobre isso. Escritos, 11 livros, divididos em livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, os 5 rolos Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. É totalmente diferente da nossa divisão. Né? Os 5 rolos eram assim chamados por serem separados, lidos anualmente em festas distintas. Cantares na Páscoa, em alusão ao Êxodo. Cantares de Salomão, um livro poético. Né? Ruth no Pentecostes, na celebração da colheita em seu início. Esther na festa de Purim, comemorando o livramento de Israel da mão do mal Amã. É o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus, nem Senhor, nenhuma referência direta a Deus. Né? É por isso que esse livro é muito questionado, por ocupar uma posição no cânon sagrado. Né? É o Esdras, Neemias, Esther, é o último livro da história, por isso que é colocado em último lugar, talvez seja por isso, é o último livro
ali histórico, né? Relacionado com o histórico. Extra, né? Êxodo, Neemias e Esté. Aí depois vem Jó, que aí já começa o livro poético. Lamentações, Eclesiastes, a festa dos tabernáculos, festa de gratidão pela colheita. Lamentações, no mês de Abib, relembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Quando teve o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, né? Babilônico. Mas voltando, esse livro é de por não citar Deus, ele é meio é meio desconfiado dele. Muitos desconfiam questionaram a canonicidade dele sobre esse livro de Esté aí. Ele foi questionado, mas ele ocupa um lugar aí nas escrituras sagradas. A gente vê o mover de Deus ali, né? Houve um jejum, a proclamação de um jejum ali, e o livramento de Deus ali pelo seu povo ali, a preservação do seu povo ali, né? Esté, uma judia, achou graça, né? E enquanto o rei pagão é mencionado ali mais de 180 vezes o nome de um rei pagão, ele é mencionado ali no livro de Esté. Professor Pidinho, Cano é uma coleção completa, correto? Não. Só que, como é que era comprido assim? Aquela eu já tive a oportunidade de pegar no início, o papiro. Era como se fosse uma palha, um negócio meio, vocês podiam até ver, daquela cor ali, mais ou menos ali, que era escrito, né, uma planta aquática. E era vários desses, né, era papiro, né, chamavam de biblioteca, né, que veio daquela cidade de Biblos, aquela coisa toda, e várias, a coleção, até significa Bíblia, coleção de livros pequenos, porque eram vários rolos daquele ali, depois veio o pergaminho, depois veio em forma de rolo, que o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Então era um rolo mesmo, e a pessoa fazia isso, né? Até na época de Jesus, e com uma varinha ia vindo, né? E depois teve várias outras coisas, velino, geralmente nos tempos mais, né, no período mais médio, né, digamos assim, né, era feito em rolos, né? E a pessoa desenrolava aquilo ali, né? Era um livro, né, em forma de rolo, mas a princípio foi em papiro, foi em pergaminho, em blocos de argila, de formas mais rústicas, né? E teve a evolução, os melhoramentos, né, com o passar do tempo. Os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico, né? Aqui fala que o hebraico também os livros não estão em ordem cronológica. Os judeus não se preocupavam com o sistema cronológico, também pode haver nisto um plano divino. A Bíblia não está em ordem cronológica. Tem versículo aí, até Isaías 37, se eu não me engano, e 2 Reis 19, ou 1 Reis, não lembro, são idênticos, né? É interessante isso, depois vocês dão uma conferida. Isaías 37, né? Isaías 37 e 1 Reis 19, ou vice-versa, são idênticos. Sobre o Códex Sinápticos Sim. e Vaticanos, Ah. eu estava fazendo a minha parte essa. Sim. Estudos comprovaram que alguns estudantes, alguns estudos comprovaram que o livro de Mateus e Lucas foi escrito depois de Marcos. Mateus e Lucas foi escrito depois de Eu vou ver Marcos. no trabalho, eu pesquisando vi isso Porém, aí. é conhecido como Marcos a fonte primária. Marcos tem sido colocado como primeiro, e os demais, tanto que tudo que tem Marcos, em Mateus e Lucas tem 80% de Marcos. E Mateus, como eu já falei aqui, ele teve fontes que obteve de alguma outra fonte que não tem Mateus, que não tem Marcos. E Lucas também se pesquisou em outra fonte, porque tem coisa que tem Lucas, logicamente não tem Marcos. Mas 80% do que tem Marcos tem Mateus e tem Lucas. Não é? E tem palavras de Jesus que o apóstolo Paulo cita que não contém nos evangelhos, mas ele afirma que Jesus falou, como por exemplo, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não tem nos evangelhos, porém, alguma outra fonte, o apóstolo Paulo tomou mão de alguma outra fonte. Fonte esta que Mateus e Lucas também tomaram, e possivelmente também o escritor aí também de Marcos. Né? E é feito um estudo, tem até um estudo sobre isso aí, minucioso. Tem pessoas que estudam, né, essas coisas, porcentagem, esses detalhes aí. Não é? Até a gente vê a história, na arqueologia,
que é por isso que vocês estudam arqueologia também, ela vem trazer à tona aí, vem reforçar e vem explicar certas coisas, muitas coisas que ninguém acharam, como Sargão, esse rei Sargão, muitos anos depois foi achado, o nome que o Lucas cita, muitos anos depois foi achado, não é? Muita coisa aí às vezes não foi achado exatamente, mas foi achado parecido em outro lugar. Um barco de madeira foi encontrado no Monte Arará, justo na Armênia, justo onde a Bíblia fala que a arca pousou no Monte Arará, na divisa da Turquia com a Armênia ali, ó. Entendeu? Então a arqueologia está aí para isso aí. Mas tem coisas que também não é 100% de certeza, não é? Como a gente está falando aqui. Quem foi primeiro, quem escreveu primeiro.